Caros alunos, caras alunas, professor Alberto Aguirre, vou ministrar para vocês essa disciplina de custos, né? Gestão de custos, de uma maneira simples, objetiva, rápida, no sentido de rememorar aqueles conceitos que a gente tem sobre contabilidade e como custos. Nós vamos ter nessa disciplina 5 videoaulas, começando com a de hoje, que é o vídeo 1, onde a gente vai falar das revisões de noções de contabilidade até chegar na contabilidade de custos, né? Então vamos ver como é que se comportam, né? Esses nossos conhecimentos. O que é contabilidade? É um ramo do conhecimento que vai fazer a identificação, avaliação, registro, acumulação e apresentação de tudo aquilo que acontece na empresa, na organização, né? Independente do ramo que ela for, para atender tanto os usuários internos como os externos e ajudar na tomada de decisão. Então, o pai da contabilidade foi o monge e matemático italiano Luca Bartolomeo Pacioli, que em 1494 lançou nesse livro um capítulo sobre contabilidade, e ele é o pai das partidas dobradas, né? Por quê? Primeiro é que descreveu essa dupla entrada de todos os registros da contabilidade, né? Sempre havendo um equilíbrio, né? Ele fala o balanço entre débitos e créditos, ou seja, para todo débito corresponde um crédito de igual valor, né? Um ou mais créditos. Então aqui está esse livro, né, de 500 anos atrás, e aí está uma representação aí do Luca Pacioli. Foi tão bem observado, né, esses princípios da contabilidade, que nesses 500 anos praticamente nada foi modificado em termos dos conceitos básicos. Claro que foi sofisticada, foi acrescida de muitas coisas, né? E a contabilidade, na realidade, existe desde os tempos antigos, dos fenícios, dos romanos, dos vikings, né? Mas era, assim, uma contabilidade bem fácil, bem tranquila, né? Era para acompanhar o gado, né? A contagem do gado, né? E o efeito das vendas, do comércio, né? Então, se fazia o resultado, né, daquela época, o cálculo com, né, o valor do estoque inicial mais as compras, menos o valor do estoque final, igual o valor do custo da mercadoria vendido. Retirava-se esse valor do faturamento, chegava-se ao lucro bruto, as despesas registradas, né, para que as vendas acontecessem, tinha o lucro líquido aí. Com o advento da Revolução Industrial, quando começaram as máquinas, os processos, os detalhamentos, houve a necessidade de maior detalhamento dessas informações aí com esses gastos de fabricação que não se tinham, né, quando era só o comércio, né? Então, a contabilidade é um instrumento que vai fornecer todas as informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Com o tempo, o governo passa também a se utilizar da contabilidade para calcular e arrecadar os impostos, né, obrigatórios para a grande maioria das empresas. E também a contabilidade é uma ciência que estuda as situações patrimonial, financeira e econômica das empresas, elaborando os relatórios que resumem toda a situação das organizações, né? Situação patrimonial. Com a evolução dos negócios, né, aqui nós temos uma ideia de quantos ramos de atividade, quantos tipos, vamos dizer assim, de contabilidade para os tipos de negócio. Bom, dentro de uma empresa, né, nós temos vários usuários da contabilidade, né? Nós temos tanto usuários internos quanto os usuários externos, né? Então, como usuários externos, nós estamos vendo aí fornecedores, banco, investidores, sindicatos, órgãos de classe, concorrentes, governos, né, estadual, municipal, federal, funcionários e os principais usuários, que são os tecnólogos de processos gerenciais ou administradores dessa empresa, que necessitam de todas essas informações que a contabilidade vai trazer para tomar as decisões, para acompanhar, ver se está tendo lucro ou déficit, né, nas operações, né? E a contabilidade cuida basicamente do patrimônio da empresa, né? O que é o patrimônio da empresa? É o conjunto de bens, direitos e obrigações, né, de uma entidade, né? Seja ela pessoa física ou seja pessoa jurídica. Os bens são as coisas úteis que satisfazem as necessidades e que podem ser avaliadas economicamente, né?
Esses bens podem ser divididos em bens materiais ou tangíveis, porque possuem corpo, matéria, podem ser tocados, olhados, né, percebidos. Né? Nós subdividimos esses bens materiais em bens móveis e bens imóveis. Os móveis, aqueles que podem ser movidos de lugar, nós temos alguns exemplos aí com mesas, veículos, dinheiro, mercadorias. E os bens imóveis, né, que não podem ser deslocados, como, por exemplo, imóveis, terrenos, edifícios, jazidas, né, de minérios, entre outros. Nós temos os bens imateriais ou intangíveis, aqueles que não existem fisicamente, mas têm um capital aplicado neles, né, e são necessários aos objetivos da empresa. E que a gente pode medir esse valor pelos direitos de propriedade, como, por exemplo, né, os softwares, as marcas, os patentes, os direitos autorais, o ponto comercial, o fundo de comércio e as ações de outras empresas também. Né? Então, o capital intelectual é o mais complicadinho porque não é possível registrá-los através da contabilidade tradicional. Direitos são os valores que a pessoa, que a entidade, né, pessoa física ou jurídica, tem para receber de terceiros, como os clientes e inquilinos. E que tem esse status de se encontrar em posse de terceiros. Né? Exemplos, recebimentos por vendas a prazo. Né? Eu entreguei a minha mercadoria ao meu cliente, mas ainda não recebi, né, por essa venda. Então, eu tenho o direito de receber, né, esse pagamento do meu cliente. Mesma coisa com aluguéis, aplicações financeiras e empréstimos. E do outro lado, nós temos as obrigações. O que são as obrigações? São todos os valores que a entidade, a empresa, tem que pagar a terceiros, né? Como, por exemplo, os fornecedores, os proprietários dos imóveis ou das máquinas e equipamentos, né? Os empregados, os bancos, o governo, etc. Né? Normalmente se originam de operações, por exemplo, de compras a prazo e de transações como aluguéis, empréstimos e contratações. Né? Então, eu compro a prazo, recebo a mercadoria, né, e tenho que pagar, né, ao meu fornecedor. E nós temos também o patrimônio líquido, é o que fecha, né, o nosso balanço. Patrimônio líquido é proveniente de capital, né, ou seja, dos investimentos feitos pelos acionistas, né, proprietários, ou também pelos lucros que vão sendo acumulados nos períodos. Né? E é muito importante a gente ter a noção da equação fundamental do patrimônio. O que é isso? Como é que eu valorizo o patrimônio? Como é que eu determino esse valor aqui? Então, o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Legal? Bom, então eu tenho o patrimônio, agora eu preciso representá-lo de uma maneira que ele possa ser entendido, né? Visualmente entendido. Então, a gente fala, né, define que o ativo é a soma dos bens e direitos, ou seja, da aplicação do dinheiro dentro da empresa. Né? Os bens e direitos são recursos controlados, né, pela empresa como resultado de eventos passados e que se espera que eles fluam para benefícios futuros, né, dessa entidade. Ou seja, eu comprei estoque, eu tenho estoque e com esse estoque eu vou vender e vou gerar dinheiro. E o passivo é a soma das minhas obrigações, né, também a gente chama de exigível ou de capital de terceiros, ou seja, são uma fonte de recursos, né? Então eu compro a prazo, eu não desloquei dinheiro, não empreguei dinheiro, mas peguei a mercadoria do meu fornecedor, trago para dentro da empresa, vendo ou transformo, faço essa transação, recebo o dinheiro dos meus clientes para depois pagar aos meus fornecedores, ok? Então, obrigação presente que se originou, né, de algum evento passado, né? Ok? E o patrimônio líquido é a diferença entre os valores do ativo e do passivo, né, de uma empresa num determinado momento. Né? Como a gente viu na equação fundamental, o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Né? Então, todas as aplicações, né, do dinheiro dentro da empresa, que estão representadas pelos bens e pelos direitos,
tem do lado direito do balanço, né, as suas fontes, né, as suas origens, que podem ser capital de terceiros, né, aquele numerário que estou devendo a terceiros, e também o numerário que eu tenho como capital, né, próprio. Ok? Então, a gente chama que o patrimônio líquido também é uma situação líquida, né? É aquilo que a empresa tem dela, né? Deve para ela mesma, para os seus acionistas. Como é que eu represento o patrimônio, né? Então aqui está dividido entre ativo e passivo, né? Então do lado esquerdo o ativo, onde a gente resume os bens e direitos, ou seja, todo o dinheiro que foi aplicado na empresa. E do lado do passivo, as origens desse dinheiro, né? Que nós temos obrigações com terceiros, ou seja, terceiros que nos financiaram, e o patrimônio líquido, né, são os acionistas que nos financiam, né, o capital da empresa que tem esse início aí para poder dar início a todas as atividades da empresa. Muito bem. Como é que a contabilidade ajuda a gente a entender e visualizar essas coisas? Bom, através das demonstrações contábeis, né? Ou seja, as informações financeiras apresentadas por unidade de uma forma que tanto o pessoal interno quanto externo entenda, né, consiga enxergar o patrimônio e as variações patrimoniais. Tá? E essas informações vão ajudar a administração, os investidores, né, usuários, né, praticamente nas suas decisões do que fazer, né, com esse dinheiro. Nós temos 4 demonstrações contábeis principais, que nós vamos apresentá-las agora. A primeira é o balanço patrimonial, que mostra como é que está a empresa em termos de bens, direitos e obrigações. Aqui nós temos um demonstrativo, né, de um balanço patrimonial. Então, no ativo nós temos duas partes, o ativo circulante e o ativo não circulante. Nós já vamos ver qual que é essa diferença. No lado do passivo, nós temos o passivo circulante e o não circulante, ou seja, aquilo que a gente deve a terceiros. E nós temos o patrimônio líquido, que é o capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, né? E lucros ou prejuízos acumulados, né? Então, isso aqui é aquele dinheiro que não sai da empresa, apenas sai se eu resolver remunerar os acionistas, né? Dar os dividendos a eles aí, né? Em retribuição ao seu investimento na empresa. Ok? Outra demonstração muito importante é a DRE, né? Demonstração do resultado do exercício. Através desta demonstração, a gente vai perceber, vai enxergar, vai visualizar se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele período. Como é que a gente chega, né, nesse resultado? A gente pega o faturamento bruto, ou receita bruta, tira o custo da mercadoria vendida, que resulta no lucro bruto, tiramos as despesas operacionais e obtemos o lucro operacional. Depois a gente tira as despesas não operacionais, aquelas que não têm a ver com a atividade de fim da empresa, soma as receitas não operacionais e temos o lucro antes do imposto de renda. Tiramos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos o lucro líquido ou prejuízo. Este lucro líquido é que vai ser destinado a, por exemplo, a ser investido na empresa ou remunerar os acionistas ou ficar como reservas, né, até que se decida como empregar, né, esses valores. Nós temos as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, né, que mostra como é que se alterou o patrimônio líquido. Então, nós temos aqui neste exemplo, né, um saldo inicial de 300 mil de capital, 45 mil em reservas, né, então o total do patrimônio líquido 345. Nesse exercício, nós apuramos um lucro de 60 mil e resolvemos pagar 55 mil em dividendos, né? Então, nós temos aí como saldo final, né, os mesmos 300 mil de capital, as reservas que foram acrescidas, né, desses 5 mil que sobrou, entre o lucro e os dividendos, então de 45 passou a 50, então nós temos agora, né, 350 mil de patrimônio líquido, com essa variação de 5 mil, ok? Nós temos também as demonstrações do fluxo de caixa para a gente enxergar como é que se movimentaram os valores aí durante o período, né? Então nós temos aí os 550 mil, né, do faturamento,
tiramos o pagamento de salários, o pagamento de aluguel, o pagamento de água, luz e telefones, enfim, as despesas operacionais, né? Temos aí uma sobra de caixa de 80 mil. Depois nós adquirimos terrenos e máquinas, né, que deu aí 55 mil, e nós pegamos mais 13 mil de empréstimos, pagamos 55 mil de dividendos, né? Então nós já temos aqui um saldo, né, de 17 negativo, mas nós tínhamos um saldo anterior de 62 mil, né, que compensa esses 17 mil negativos. Então, no final deste período, nós temos 45 mil, né, de caixa. Ok? Muito bem. A gente falou de ativo circulante e não circulante. Então, ativo circulante, né, esse grupo de contas que fazem parte do ativo, é tudo aquilo que será convertido em dinheiro ou serão empregados na operação até o final do próximo exercício. Então, nós temos o exercício do ano, né, e o próximo exercício é o ano seguinte. Então, tudo aquilo que vai se transformar em dinheiro até o final do ano que vem é ativo circulante. Tá? E essas contas são organizadas, né, pela liquidez, ou seja, o mais líquido fica em cima e o menos líquido mais para baixo. Então, dentro, né, das contas, nós temos o disponível, que normalmente são caixas e bancos, ou seja, já é o dinheiro. Contas a receber de clientes, ou seja, as vendas a prazos que vão ser pagas até o final do próximo exercício, os estoques que vão ser vendidos e vão ser recebidos, né, entre as outras contas. Okay? O ativo não circulante é tudo aquilo que será convertido em dinheiro depois do final do exercício seguinte. Algumas contas mais típicas, né, deles são realizável a longo prazo, seus direitos como vendas a prazos que vão ser pagos a partir do final do exercício seguinte, né? Então, no nosso caso, seriam tudo aquilo que seria pago a partir de 1º de janeiro de 2023, os investimentos que vão ser resgatados depois de janeiro de 23, né? E o imobilizado e tangível, que são aquelas contas que não são para ser transformadas em dinheiro, a estrutura, a infraestrutura, as instalações da empresa. Ok? E a representação, né, do mais líquido para o menos líquido. Passivo circulante segue a mesma ordem, né? Ou seja, tudo aquilo que eu tenho que pagar, as minhas obrigações, como por exemplo, pagar empréstimos, salários, pagar os fornecedores, os impostos, os financiamentos, que tem o término da sua conta a pagar, né? Salários a pagar, fornecedores a pagar, né? Contas a pagar, ok? O passivo não circulante é a mesma coisa, né? Tudo aquilo que deve ser pago, né, depois do final do exercício do ano seguinte. E também a gente chama de passivo não circulante ou exigível de longo prazo, né? Ok? E o patrimônio líquido, ou situação líquida, ou riqueza líquida, ou não exigível, né? É tudo aquilo que a empresa não tem que pagar, fica com ela mesma, né? Através das suas contas, como capital social, reservas, lucros ou prejuízos acumulados. Aqui nós temos, né, a representação, então, né, dessas contas. Então, no circulante, o mais líquido são as disponibilidades, né, caixa e banco. Depois nós temos os direitos realizáveis, né, que são contas a receber pelas vendas a prazo, e os estoques e, eventualmente, as despesas, né, já antecipadas, né, dos exercícios seguintes. Separado do não circulante, que é tudo aquilo que é realizável a longo prazo, ou seja, depois do final do exercício seguinte, né, investimentos imobilizados e tal. No passivo circulante, também tudo aquilo que eu tenho que pagar até o final do ano que vem, e o não circulante, tudo aquilo que eu tenho que pagar a partir do final do ano que vem, né? E o patrimônio líquido, que a gente não devolve, né? Então, em cima são os mais líquidos, ou seja, aqueles que vão ser transformados mais rapidamente em dinheiro, no caso do ativo, ou aqueles que eu tenho que pagar mais rapidamente, né, do lado do passivo. Ok? Só para a gente ver, então, como é que funciona, né, esta parte aqui
Aqui eu tenho o ativo circulante igual ao passivo circulante. Então, todos os recursos que eu tenho aqui, tudo que vai se transformar em dinheiro, deve pagar tudo aquilo que vai vencer a curto prazo. Então, o ideal é que eu tenha, né, um ativo circulante maior do que um passivo circulante, ou seja, tudo aquilo que vai se transformar em dinheiro a curto prazo, paga e dá uma folga, né? Então, esta diferença aqui, né, entre o passivo circulante e o total do ativo circulante é o capital de giro líquido, ok? Muito bom. Continuando. Os lançamentos contábeis, né? Só para a gente dar uma revisada rápida aqui, né? Como é que são feitas. Então, tudo que acontece na empresa, no dia a dia, é registrado pela contabilidade, né? Através das suas várias contas. Tudo que se faz é registrado. Então, nós temos os fatos administrativos, são aqueles que vão afetar o patrimônio, como compras e vendas, né? Vão aumentar o ativo. E os atos administrativos são aqueles que não afetam o patrimônio no instante que ocorre, como, por exemplo, né, a contratação de algum empregado, alguma assinatura de um contrato. Né? Mas depois, né, vão se transformar em fatos administrativos quando fizer os pagamentos ou tiver os recebimentos. O razão. Na primeira linha, a gente vai indicar o débito, ou seja, onde está aplicado o recurso. E na linha de baixo, né, com a palavrinha, com o termo A, né, a crédito, que indica a origem do recurso. Exemplos. Se eu comprei o móvel à vista, eu vou debitar a conta móveis e utensílios e vou creditar a banco, conta movimento. Então, o dinheiro saiu do banco para comprar esse móvel. Ok? Se eu estou fazendo uma compra a prazo, né, a minha aplicação do recurso a débito vai ser o estoque e a crédito, né, da onde veio o recurso, a fornecedores a pagar. Ok? Então, as diversas contabilidades para a gente entender, nós temos a contabilidade financeira, a contabilidade geral que a gente usa, né, que tem como foco os aspectos legais e fiscais mais voltados aos usuários externos, né, as obrigações, os termos que eu tenho que fazer com os meus clientes, com meus fornecedores e com o governo. Contabilidade de custo vai focar na mensuração e na análise monetária das atividades operacionais, estoques e resultados. A contabilidade gerencial, ela foca na gestão, usando as informações para que essas informações ajudem no planejamento, na medição e avaliação da performance da empresa, na fixação dos preços de venda e na análise das ações alternativas para a tomada de decisão. Né? Então, a contabilidade gerencial ela vai usar esses dados para tomar decisões. E a gente precisa, para atender tudo isso, a tecnologia de informação, né, que vai dar todo o detalhamento necessário e é a disponibilização dessas informações para a empresa e também para fora da empresa. Então, a contabilidade de custos, basicamente, ela vai separar os gastos, né, com a fabricação, operação dos demais gastos da empresa. Tem padrões para os lançamentos, para que a leitura e as comparações e os entendimentos sejam mais fáceis, proporcionar que a auditoria independente, né, confira todos esses procedimentos, né, e os impostos também, né, se utiliza da contabilidade para os cálculos, né, do lucro tributável, né, e de outros impostos. Na contabilidade de custos, a gente usa os dados para fazer determinação de lançamento de produtos, né, como é que vai ser o preço desse lançamento, desse produto, quanto é que nós vamos gastar com isso, nós vamos apurar os resultados, avaliar os desempenhos dos diversos produtos que a empresa faz. É muito comum a empresa fazer vários produtos, quais deles dão lucro, quais deles não dão lucro, né? Eu preciso ter essas informações, né? Assim como também para os investimentos e também os comportamentos e decisões futuras. Para fechar então esse vídeo 1, nós temos 2 exercícios para você. Né? O primeiro é fazer a escrituração do primeiro lançamento contábil de uma empresa que está se iniciando com um capital de 50 mil, e a gente pede que você faça o razão e façam o balanço patrimonial com esses lançamentos.
E o segundo exercício é elaborar um balanço patrimonial do Sr. José da Silva, que ele tem um veículo de 80, um apartamento de 400, uma casa de 350, R$ 500 de dinheiro no bolso e uma conta de 5.100, mas também as obrigações de uma dívida junto ao sistema financeiro de habitação de 320, um empréstimo de 6, contas a pagar de 14, financiamento da casa da praia de 250. Então, montar um balanço com essas informações. Nós estamos tendo disponibilidade aí no AVA, do tópico especial interdisciplinar 9, turma 1. Vocês vão ver na aba aí da apresentação desse vídeo 1, né, que é esse que nós estamos assistindo, e postar essas atividades, né? E a gente pede que você coloque no arquivo que você for mandar, que eu vou postar aí nessa aba, né, como atividade 1 e o seu nome. E que poste até a véspera da próxima aula, tá? Porque na próxima aula a gente vai tirar as dúvidas e resolver tudo isso aí, ok? Muito obrigado e até a próxima.